Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Pod Jérico! E o episódio de hoje está bastante peculiar, como sempre. E eu vou pedir pro Johnny fazer uma oração agora para começar esse episódio. Amém, pessoal. Senhor, queremos te agradecer por mais um episódio, meu Pai. Que ele venha a ser uma bênção, um canal de bênção através de várias pessoas, Senhor. Que nós venhamos propagar o Teu Evangelho através desse projeto, de sabedoria e entendimento a nós três, Senhor. E que esse projeto seja algo da Tua vontade, meu Pai. Que isso nunca saia do centro da Sua vontade, Senhor. Entregamos nossos projetos, nossos desejos nas Suas mãos, para que seja feito em nome de Jesus. Amém. Mas e aí, pessoal, qual que é o episódio de hoje? Deus me livre. Mas quem me der. Gabriel, bota o efeito sonoro aí. Não. Brincadeira. Bom, podem começar. Bom, primeiramente eu vou explicar o que é essa frase, né? Para vocês entenderem um pouco. Mas a gente está falando sobre tentação. Porque realmente a tentação, ela é algo que nos atrai. Ela é algo que aparentemente aos nossos olhos é bom. Porque se não fosse, a gente não iria cair. Mas realmente a gente vai falar hoje sobre as consequências que ela pode nos gerar. Se a gente escolher esses caminhos, o que pode acontecer. Então o assunto de hoje é mais sobre tentações. E vamos começar falando da Bíblia. Hoje vai ser um podcast diferente, porque hoje a gente vai fazer... A gente está testando o método. está testando esse método. Se vocês gostarem, comentem aí. A gente quer muita opinião de vocês. Se não gostar, comenta também. É verdade, a gente gosta muito que vocês se envolvam, tanto positivamente como negativamente, dando suas críticas. Negativamente não, né? Dando crítica, né? Dando crítica, mas realmente... Críticas construtivas. Isso, exatamente. A gente se importa muito com o que vocês acham. Então a gente vai ler um capítulo específico da Bíblia, só que a gente vai fazer pausas, vai fazer comentários. Assim como eu vou parar, o Brito pode pedir para eu parar também, assim como o Thiago, e vamos ver se dessa maneira vai ser algo que vai ser edificante, tanto para a gente como para vocês. O capítulo que a gente vai ler hoje é um capítulo muito conhecido, que é o capítulo de Gênesis 3, versículo 1 ao 8. É a parte que a serpente vem tentar Eva com o fruto proibido. Eu vou começar, tá bom, pessoal? Fica à vontade. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Agora eu vou fazer a primeira pausa. A primeira coisa que o diabo faz: mentir. A gente vê que Deus tinha dado um decreto, que Deus tinha dado uma palavra, e o diabo veio com uma mentira. E geralmente o diabo vem com algo legalizando, né? Mas é claro que pode, não vai pegar nada, é só uma vez, a vida é curta. Então, vocês veem como a serpente foi astuta, usando como se Deus fosse mentiroso. E às vezes a gente acaba se apegando nessas coisas. A gente tem uma promessa de Deus, a gente sabe que Deus é bom, que Ele é poderoso, mas a gente acaba não agarrando aquilo com tanta fé, não guardando isso para si, né?
Não sei se vocês já passaram por algo parecido, você, Brito, Thiago. A serpente, nesse momento, ela instaura, tipo, algo que está muito relacionado à tentação é a questão da dúvida. Porque, de fato, nem Eva nem Adão sabiam o que... Eles tinham uma noção, porque Deus tinha falado que eles não comerem da fruta, e que certamente eles morreriam, mas fica aquela dúvida, né? Por que eu não posso, apesar de eu saber as consequências, o que de fato ela vai me causar? Entendeu? E muitas das vezes a gente tem amizades que agem como se fosse serpente, que te falam, tipo assim, mas você nunca provou, como é que você vai saber? Verdade. Sim. Você nunca fez isso, como é que você vai dizer que não gosta, dizer que você não acha errado, entendeu? E é isso, tipo, a questão de saber lidar com a dúvida. E é muito bom quando a gente tem exemplos na casa de Deus que já passaram por isso e que infelizmente já passaram por isso, mas que eles podem dizer pra gente, tipo, de forma crua, assim, o que de fato aconteceu com eles. Entendeu? Então muitas vezes alguém vai falar, tipo assim, não, usa isso daqui que é maneiro, vai te dar um efeito da hora, mas tipo, isso pode acabar com a tua vida. Entendeu? Então, é aquela coisa, né? Tipo, você não precisa, sei lá, como que eu posso dizer? Tipo, se queimar para saber que a queimadura causa dor. Entendeu? Então é isso. Acho que tá aí o perigo das amizades, né? Porque o Brito falou bem. Às vezes a pessoa que está no mundo, ela vai chegar para você e falar assim, não, mas qual o problema? Você nunca fez, você nunca praticou, nunca usou, sabe? E acho que é mais isso mesmo, sempre ter esse cuidado com quem você anda, com quem você tem contato e observar as pessoas que já passaram por esse problema, sabe? Tentações, por exemplo, a pornografia, sabe? Você conversar com gente que é da igreja e já passou por isso, sabe? Ter essa ciência. Eu achei muito interessante o que o Thiago falou sobre as pessoas que a gente anda, porque realmente um problema para ser vencido a gente precisa de pessoas. A gente precisa buscar ajuda, a gente precisa falar do problema, e dependendo das pessoas que a gente anda, isso não vai ser possível. Só vai te arrastar, na verdade. Exatamente. Imagine uma pessoa que vive num certo vício, num certo problema, e aquilo para ela é normal. Você vai conversar isso com ela, ela vai banalizar o problema, ela vai diminuir, minimizar, falar, não é um problema isso, fique em paz. Mas realmente, quando você tem amigos na fé, amigos que realmente já passaram às vezes por esse problema e venceram, ou às vezes estão passando por outras coisas, mas realmente quando você tem amigos que venham a acreditar, pessoas realmente que venham te ajudar, isso é muito diferente, né? Demais! É aquela frase, diga-me com quem tu andas que te direi quem tu és. Tipo, essa frase nem está na Bíblia, mas é aquela coisa, né? Tipo, a convivência gera influência, e a influência pode ser positiva ou negativa. Então, você tem que saber administrar legal com quem você está colando, com quem você chama de amigo, porque essa pessoa pode ou te ajudar a ser uma pessoa melhor, ou te destruir. Isso é verdade, porque as amizades, né? Na verdade a gente nem estava entrando nesse tema, mas a gente acabou entrando. Não, tem a ver. Tem muito a ver, é muito poderoso, porque as pessoas que a gente anda, elas interferem muito onde a gente vai chegar. Aliás, eu preciso até dizer um versículo bíblico. Só um momento que o Thiago está 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O 34 diz, vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, digo para vergonha nossa. Então, acho que está totalmente dentro do tema, desse negócio de amizade. Porque dependendo da amizade que você tem, a única coisa que vai acontecer contigo é te arrastar para cada vez mais fundo. Eu lembro até de uma experiência que eu tive, porque um tempo atrás eu cheguei a frequentar psicólogo, essas coisas, né? E, assim, o psicólogo ele relativizava tudo, né? Porque
assim, não tinha religião, não tinha nada a ver com cristianismo. Então eu relativizava. Mas o que eu tinha que fazer? Eu tinha que abster, né? Porque ele é um profissional e tudo mais, a gente sabe que ele está lá para ajudar. Mas eu tive que abster tudo isso e conversar com gente que realmente estava interessada na minha espiritualidade. Então, ter cuidado com quem você convive. Achei muito interessante o seu testemunho, Thiago. Eu vou continuar aqui com a passagem. Pode Pessoal, continuar. a gente falou amigos, mas família também influencia bastante no positivo ou no negativo. Pode continuar. Sim, o que a gente quis dizer é pessoas. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, muito interessante. Quando a mulher viu olhar que era agradável, parecia agradável. Nossos olhos, tem uma parte na Bíblia que fala que são a nossa fortaleza. Então, a Eva, ela viu aquilo parecendo belo aos olhos, ela achou que era bom. E quantas vezes a gente acha isso? Principalmente, vou dar um problema de solteiros. Quando vê, às vezes, uma pessoa bonita, quando vê alguma pessoa bacana e acha que realmente é uma pessoa legal para se envolver e acaba se frustrando, né, se ferindo, gerando Quando a dano. gente está sendo tentado, quando a gente está sendo tentado, a gente tende a relativizar a coisa. Verdade. Sim. Então é aquela questão, mas só essa vez, mas eu acho, depois eu peço perdão, aquela coisa que a gente sempre fala, né? Tipo assim, Deus perdoa? Perdoa. Mas se tu tem aquele teu pecado preferido, pecado de estimação, mano, tu tá fazendo tudo errado, entendeu? Tipo, tu tá se afastando dele, na verdade. Tome! Então, essa questão, tipo, não relativizar o erro. Sim, não banalizar, não diminuir. Vou continuar aqui, tá, pessoal? Era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Um tema muito interessante, eles sentiram vergonha. Vocês viram, eles estavam nus. Até mais adiante Deus vai perguntar, mas quem falou que vocês estavam nus? Primeira coisa que faz quando a gente acaba caindo no pecado, a vergonha. Acabam que, logo a seguir, ouviram o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. A pessoa acaba se isolando, acaba realmente se escondendo de Deus, assim como a própria Bíblia diz. Acaba achando que não é mais digno de estar ali. E é aquela coisa, né? Quando você tá passando por quando você já caiu numa tentação, na verdade, e você tá na igreja, tá ficando na igreja, tá ficando no mundo, você pode perceber que quando você tá com teus amigos ou as pessoas do mundo, você meio que tipo não sente vergonha daquilo, porque acaba virando um hábito para você. Mas quando você tá na igreja, você sente vergonha. Você não vai falar tipo daquele pecado que você comete no mundo que você acha normal dentro da igreja. E isso acaba tipo criando a questão que a gente abordou anteriormente, que é a questão do comodismo. Então, é aquela coisa, eles sentiram vergonha. Tá, mas até o pastor Lucas falou, qual foi a última vez que você tipo sentiu o peso de se arrepender por um pecado? Entendeu? Aquela dor no peito, aquele gosto amargo de saber que você estava errando. Entendeu? E isso não é questão de tipo assim, é porque ele está mais arrependido que eu. Não, mas é porque tipo, quando você realmente percebe que você errou, parece que tu está sendo dilacerado. Entendeu? Tipo, tive uma sensação muito ruim. Parece que você traiu a pessoa que você mais amava. Entendeu? Então, eu não estou falando tipo assim, todo mundo tem que ter essa sensação, entendeu? Não, mas tipo, busque se arrepender verdadeiramente quando você peca. E não tipo, Jesus, me perdoa, tá bom? E, tá bom, tá no kit. Não é isso, entendeu? Você não está se arrependendo. É a mesma coisa que, tipo assim, quando alguém vem te pedir perdão, aí você fala, beleza. Entendeu? Tipo, você não perdoou aquela pessoa.
Se você ainda tem um ressentimento, ou se você ainda cai na mesma tentação sempre, significa que você não se arrependeu. Isso é verdade. É engraçado que o Johnny foi citando os versículos aqui e parece até um passo a passo, né? Desde a queda até o arrependimento, né? Porque primeiro vem o diabo tentar e coloca aquela dúvida. Depois da dúvida, vem aquela relativização da pessoa. A pessoa já começa a achar, pô, mas realmente não tem problema nenhum fazer isso, comer a fruta aqui, ficar com tal pessoa, sabe? Usar tal droga. E aí depois é que mesmo ela sabendo que está errado, ela vai lá e faz, porque ela relativizou. Aí depois é que vem aquela culpa. E aí é que fica o questionamento, né, que o Brito falou. Será que a pessoa realmente se arrependeu? E outra coisa também, muitas vezes a pessoa se arrepende quando aquele ato tem alguma consequência. E aí a gente não sabe se a pessoa se arrependeu de verdade ou se ela só está arrependida porque de fato teve uma consequência. Então, tipo, uma gravidez indesejada, O remorso, né? na adolescência, ser preso, digamos assim, por ter cometido algum crime, entendeu? Então, muitas das vezes, de fato, tipo, o ser humano ele vai se arrepender naturalmente pelo ato que ele fez de errado. Mas será que ele se arrepende pela parte espiritual? É aquela coisa, né? Será que a pessoa tem medo de pecar porque vai para o inferno? Ou se ela tem medo de pecar porque ela vai se afastar de Deus? Porque pior de tudo não é você só ir para o inferno. Pior de tudo é você estar fora da comunhão com Deus. Ai. Será que ela se arrependeu por isso? Porque também não adianta nada, tipo, a pessoa ser aquela pessoa bondosa e tudo mais e não ter Deus no coração. Isso é verdade. Eu vou ler, é no mesmo capítulo, só que é versículos mais à frente, que é o 11 e o 12. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi. Uma coisa muito interessante, quando a gente erra, às vezes a gente fica buscando culpados. Às vezes é pessoas, às vezes é circunstâncias. Ah, Senhor, eu sou solteiro. Ah, Senhor, a carne é fraca. Ah, Senhor, tantas desculpas, sendo que realmente Deus não vai dar uma certa provação que a gente não possa suportar. Deus sabe realmente tudo que a gente é capaz de vencer. E às vezes a gente usa 1000 desculpas para viver na vida do pecado, fazer o nosso jeitinho, né, o famoso jeitinho brasileiro, e isso vai cada vez mais se afastando de Deus. Olha a consequência que gerou, né, na vida de Adão e Eva. Isso me lembrou um vídeo que eu vi, eu acho que vocês já devem ter visto, que a gente está falando sobre tentação, e é aquela coisa, né, a gente já nasce pecador. Sim. E a tentação está desde que a gente é criança. E o vídeo era um estudo feito que eles pegavam um doce, deixavam numa sala com 2 crianças, e aí a mãe da criança ou o pai, ele chegava e falava assim: ó, eu vou deixar isso daqui, e quando eu vou voltar vocês podem comer. E a maioria das crianças eram irmãos ou da mesma idade, ou um mais velho ou mais novo, mas com uma diferença tipo pequena, e um ficava induzindo o outro a comer primeiro, porque aí se o outro comesse, meio que dava liberdade, como se fosse... É o exemplo perfeito da tentação de Adão e Eva, entendeu? Dava a desculpa dele falar, tipo assim, mas ele comeu primeiro, entendeu? Uhum. Que isso é algo que, tipo assim, é uma criança, tipo, ela tem até um pequeno senso de certo ou errado, mas a questão da inocência, ela não é 100%, porque a gente já nasce corrompido. Isso é verdade. Através desse pecado mesmo que a gente está citando, o pecado original, né? Através desse pecado, o ser humano já nasce com a natureza pecaminosa. E quantas vezes a gente está errando e a gente bota a culpa em terceiros, ou coisas, ou objetos, entendeu? Verdade. Que a gente fala, mas no celular eu tenho, tipo, tem um mundo de infinidade, eu caio na tentação do celular. Pô, então corta. Tipo, corta. Se tu não te faz pecar, corta ela fora. Porque realmente não tem desculpas pra gente continuar na vida de pecado.
tudo bem, a gente é ser humano, a gente falha, a gente erra, mas pessoal, viver na vida do pecado, a gente tem que buscar ajudas para se tornar um ser humano melhor, a gente tem que buscar meios, a gente tem que lutar por isso, para se livrar desse erro, desse pecado, porque o sacrifício de Jesus não foi em vão, não foi uma habilitação para o pecado. Ah, Jesus está pago, Jesus morreu na cruz, a obra consumada, está pago. Realmente, a obra de Jesus foi perfeita, está consumado, mas não é um aval para a gente continuar na vida de pecado. Até Paulo fala isso, né? E outra coisa também, você não falou, mas quando o Adão peca, Deus procura ele. Sim. E ele se esconde de Deus porque ele está com vergonha. E muitas das vezes, quando a gente erra, ou a pessoa erra, ela se afasta da igreja, ela se afasta de pessoas da igreja, sendo que tem que ser totalmente o contrário. Porque na igreja você vai ter o auxílio para lidar com aquela situação. Porque o pecado também gera isso, porque a vergonha, ela faz com que a gente queira se afastar do que é santo. Então, tem muitas pessoas que tipo assim, ai, mas eu fiz isso, ai, eu não quero mais ir para a igreja porque eu fiz isso, vão falar de mim e tudo mais. Estão falando de você de qualquer forma, entendeu? Então, se você demonstrar que você se arrependeu e você quer ser uma pessoa nova, você pode até ser exemplo para outras pessoas, é melhor que você volte para a casa do Senhor. É o que o Brito falou, independente de qualquer coisa, as pessoas elas vão te julgar. E, assim, não existe só o teu pecado, sabe? A bebida, a pornografia, o vício em sexo ou drogas. Não, A própria fofoca dentro da igreja é um pecado. É o pior pecado, né? Se tu for ver mesmo, porque a fofoca, ela acaba Afastando as pessoas. Isso mesmo, afastando as pessoas, a mentira, sabe? Então, não fique se culpando por isso. E outro conselho que eu acho que seria bom a gente dar, em relação aos vícios, eu procuro um psicólogo cristão, sabe? Ajuda médica, ajuda profissional, teu pastor, teu amigo. O importante é você nunca estar sozinho, nunca se sentir sozinho, sabe? E aquela coisa, não fique se culpando, nossa, sou isso, sou aquilo, cometi tal coisa, cara. A igreja, a gente se intitula, né, santo, né? A Bíblia se intitula de santo, mas a igreja é feita por pecadores, sabe? Eu posso ter um vício, o Johnny pode ser um fofoqueiro. Oh my God! O Brito vai ter um defeito, sei lá, da mentira. Não. Que é isso? Calúnia! Calúnias estão sendo mentiras! Mentira. Mentira, viu? Cara, a gente pode ter todos esses defeitos, mas o importante é a gente sempre procurar a cruz, porque é na cruz que a gente vai ter a vitória. É o que eu digo para alguns irmãos aqui, toda vez que vai falar sobre união, eu falo que a igreja é como se fosse uma grande corrente. E um elo só, ele não faz nada. O que é um elo de corrente? Tipo, ele não tem utilidade nenhuma. Mas quando tem vários elos juntos, você pode fazer várias coisas com uma corrente. E principalmente ela vai ficar muito mais forte quanto mais elos estiverem juntos. Verdade. Muito interessante esse exemplo que o Brito falou. Porque realmente a corrente, eu nem sabia, o elo separado realmente não tem utilidade nenhuma praticamente, mas quando está junto, é algo que realmente se torna muito poderoso. E Uma família. eu achei muito interessante que, na verdade, eu nem tinha separado esse capítulo, mas eu vou falar um pouco de quando Deus quis criar a mulher. Porque ele viu que Adão estava sozinho. Então o que isso nos mostra? O ser humano não foi feito para ficar só. Eu não estou entrando em méritos de casamento, mas o ser humano, ele precisa de pessoas. Realmente, a pessoa que fala que tem uma independência, seja o que for, ela está se enganando de certa forma, porque ela precisa do padeiro para fazer o pão dela. Ela precisa de vários serviços que precisam de pessoas. Então, a independência, de certa forma, ela até é algo que é uma ilusão, porque a gente precisa de pessoas. Para acontecer esse podcast, o Brito, ele edita, eu tenho minha função, o Thiago tem a função dele,
Então, Você pode perceber que eles não sabem a função deles. Que é isso, meu filho? Calma. na verdade, a minha função é do Instagram, mas a do Thiago eu não sei. A minha função é eu ouvir. É o vigilante. A função do Thiago é ser o Thiago. E já tá tudo bem. Mas realmente a gente precisa de pessoas. E isso, quanto mais pessoas às vezes participam, isso se torna melhor. Mas as pessoas corretas também, porque tem pessoas que às vezes até mais atrapalham, né? Sim. Faz E parte. ressaltando, você também está conosco. Você é nosso quarto participante. Realmente. E eu vou entrar em Gálatas, capítulo 2, do 19 ao 20. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no meu corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Realmente, o cristão, ele já não vive mais pelos seus desejos, pelas paixões desse mundo, pelas suas vontades, pelos seus sonhos. Ele vive pela vontade de Deus. E esse versículo, até falando propriamente de Paulo é um personagem bíblico que me ensina muito, que me inspira muito, porque realmente eu acho que ele é um dos personagens que mais mostra o que é uma conversão. Porque quando a gente converte algo, muda o formato, muda o que ele foi feito, e realmente é uma transformação. E esse versículo fala que a gente já não vive mais pelas nossas próprias vontades, é uma renovação de mente, é uma transformação. Mas isso a gente busca todos os dias. É realmente uma vitória diária, é uma busca diária. Então, às vezes você pode me falar, poxa, Jonathan, mas eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade nessa área, você não entende o que eu estou passando. Mas é uma vitória diária, é uma busca diária. Realmente, ler a palavra todo dia, é oração todo dia, é jejum. Só que tem pessoas que vão falar assim, Jonathan, mas tem dia que eu não tenho vontade. Mas isso é uma disciplina. Tem dias que a gente também não tem vontade de fazer certas coisas. Tem dias que a gente não quer trabalhar. E a gente trabalha, não é verdade? Eu vou falar justamente sobre isso. Tá, a gente falou, né, sobre tentação, mas como que a igreja deve se prostrar quando algum irmão tá tentado? Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. E aí você fala para mim, Gabriel, mas e quando eu estou sozinho em casa, como é que eu posso fazer para não cair em pecado? Mateus 26, versículo 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas das vezes a gente faz aqui reunião só dos garotos e das garotas, e muitos temas a gente fala muito sobre tipo coisas que a gente passou e pecados, e normalmente acaba sendo tipo pecados parecidos por conta da idade. E é até engraçado tipo, saber como cada um lidou com cada situação. Mas na maioria das vezes, tipo, a questão da oração está envolvida. Porque é aquela coisa. Tu conversa com teu pai, tipo, tu não tem que conversar só, tipo, muito obrigado. Tem que agradecer também pelas coisas, mas você pode falar, tipo, poxa pai, tô com um problema nisso, entendeu? Tem como o senhor me ajudar? Ou quando você estiver sendo tentado, conversa com ele. Uma hora ou outra tu vai acabar se livrando desse vício e tu vai acabar criando um vínculo maior com Deus. Eu achei muito interessante o que o Brito falou agora, porque realmente foi até uma complementação de tudo que a gente veio falando, né, durante o podcast. Mas realmente foram esses versículos que eu separei. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar, alguma consideração final. Tem, Brito? Acho que eu já falei tudo. Tem uma coisinha que eu posso falar. Focar. Vamos mais um vulcano? O cara do Deixenka. Seguinte, tem um testemunho
No caso, um amigo meu, ele sempre quando ele tinha essa vontade de cometer alguma coisa, sabe, fazer o que ele estava acostumado a fazer, ele ligava para mim, mandava uma mensagem, mesmo que fosse de madrugada, sabe? Então, tá aí uma sugestão, se você tem aquele amigo, aquele irmão que você confia, antes de você ser tentado, conversa com a pessoa, sabe? Não espera cair para você conversar, para você pedir conselho, para você pedir ajuda. Não, espera, vai antes. Você está sendo tentado, poxa, tô querendo ficar com aquela menina lá, mas eu não estou conseguindo, vou acabar indo. Liga pro pastor, liga pra gente aqui, conversa com a gente está aqui para te ajudar. Então, é melhor você confessar tentação do que você confessar a queda. Sabe? Um conselho que eu dou. Isso é verdade, porque a tentação não é um pecado. Não. A gente sofrer tentação. Tem muitas pessoas que têm essa dúvida. Sofrer a tentação não é pecado, só que tentação a gente foge, a gente não encara. Jesus foi tentado no deserto, amigão. Sim. Tu também vai ser tentado. Com certeza, todos nós passamos por isso. Mas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Amém? Esse foi o nosso podcast. Espero que tenha sido uma bênção para vocês. Se vocês tiverem sugestões, dúvidas, nos chamem no nosso Instagram, que agora a gente tem Instagram, podgéricos.epaz. Pô, mas sempre teve. Desde o começo, Sempre teve, né? É o quinto episódio, o cara tá falando isso. Mas a gente sempre tem que fazer aquele jabá, né? Então, já estamos fazendo jabá, pessoal. Culto de jovens, todos os sábados, com exceção do último sábado, que é ceia, às 8 horas, aqui na Igreja Evangélica da Paz, em Santos, na rua Silva Jardim, número 503. Vem que vai ser top. Top. Às quartas-feiras nós temos os momentos conexões. De fato, De fato. porque é em mais de um lugar. Mas se você quiser saber mais sobre o momento conexão, a gente pede para vocês chamarem a gente na DM. Então, se você está vendo isso no YouTube e no Spotify, sempre tem os links. Passa no RH. Sempre tem os arrobas lá para vocês conferirem. E eu acho que eram esses os jabás, né? Os avisos, né? Isso é tudo pessoal. Vou pedir aqui para o Thiago orar, fazer a oração final. E foi um prazer ter esse momento com vocês, viu? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por mais essa noite, por mais um episódio do nosso Podgéricos. Deus, te agradecemos, Pai, porque esse trabalho tem sido bênçãos para, não só para a vida dos outros, mas também para as nossas vidas, Deus, porque estamos aqui, Pai, para te servir, para te adorar, para honrar teu santo nome. Deus, que abençoe nossos irmãos que estão nos ouvindo, que estão passando por tentações. Deus, nós sabemos que tentações nós vamos passar a vida toda, mas que em Cristo nós somos mais que vencedores. Muito obrigado por tudo. Abençoe, Deus, o Podgéricos, o Conexão Jovem, a IEPaz e todos aqui que estão nos acompanhando. Muito obrigado por tudo. Aqui te pedimos, já te agradecemos. Amém. Falou, pessoal. Até o próximo episódio, hein? Primeiro episódio. Acabou.